Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a crítica de Breno Altman à TV Brasil e Leandro Demore sobre a questão palestina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Questão palestina, questão fundamental do século XXI. Né? A gente está assistindo a maior barbárie, o maior genocídio do século XXI. A questão palestina condensa o que é o auge, o máximo da barbárie imperialista e neocolonial neste nosso século. Quando a gente criou aqui nosso portal de notícias, o Farol Brasil, toda semana debatendo a questão palestina, já fez várias entrevistas e por aí vai. E aí, no Brasil, uma das figuras que melhor debate a luta do povo palestino e que melhor expressa a disputa político-ideológica da opinião pública é o Breno Altman, né? O Breno Altman, a gente discorda de muitas coisas quando o tema é Brasil. A gente teve até um debate aqui sobre o governo Lula. Bota aí na tela, Maxwell, quem não assistiu, assista. A gente discorda, inclusive, sobre a Venezuela, viu? Breno gosta demais de Maduro e não é meu santo, não, de devoção, não. A gente discorda sobre a Venezuela. Mas sobre a questão palestina, Breno tá certíssimo. Tamo junto, na unidade. Você vê, né, gente, que é possível você discordar da pessoa em um tema, caso do governo Lula, fazer um enfrentamento, a crítica, o debate duro e concordar e reconhecer o valor e a importância da pessoa em outros temas, né? Eu estou, inclusive, divulgando uma série de textos, melhor dizendo, que o Breno Altman escreveu em 2010 na viagem que ele fez para o Vietnã. É um texto mais genial que o outro. Inclusive, o vídeo de ontem, de 2 horas da tarde, foi eu debatendo os textos do Breno Altman, né? Quem não assistiu, assista, por favor. Bota aí na tela, Max. Então, assim, é isto. E o Breno fez uma crítica à cobertura da TV Brasil sobre a questão palestina. Antes de entrar no conteúdo do que o Breno Altman falou, que repito, o Breno Altman está certíssimo, viu? Vamos lá. Antes de entrar no conteúdo do que o Breno Altman falou, eu só quero reforçar um ponto. No Brasil, se criou um mito, se difunde uma mentira a partir de uma verdade. Qual é a verdade? O Congresso cresceu seu poder decisório no âmbito do aparato do Estado burguês. Veja, isso é fato. O Congresso hoje tem mais poder dentro da estrutura do Estado burguês. Beleza? Isso aqui é incontestável. É incontestável. Só que, a partir deste fato, se difunde uma mentira, que é a presidência não manda mais em nada. A presidência não pode fazer nada. Olha, a presidência é impotente. Quem manda em tudo é o Congresso. Veja, isso é mentira. Perfeito? Uma das capacidades da presidência da República é a disputa da opinião pública a partir da programação da TV Brasil. A TV Brasil é parte de um complexo de mídia da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que poderia e muito ser usada como um aparelho de disputa da opinião pública, da consciência nacional, das batalhas das ideias no Brasil. Não é. Breno Altman fala da questão palestina. A gente poderia estender a questão para muitos outros temas, né? Em que o uso da TV Brasil fica aquém de qualquer disputa político-ideológica e de pensamento crítico. Aí, antes que algum liberal fale assim: Jones, você, stalinista, está defendendo aparelhar a TV Brasil. Meu parceiro, minha parceira, veja. Minha proposta é bem simples. Basta ter uma igualdade de posições. Em que sentido? Vamos lá. Quando você vai para a mídia burguesa, gente, tem economista de esquerda falando na mídia burguesa? Tem não, viu? De vez em quando, de vez em nunca, aí o Beluso dá uma entrevista. Uma vez, ano passado, eu vi a Juliane Furno dar uma entrevista. Aí, às vezes, no Globo News, nem na TV aberta, aí a galera escuta o Pedro Rossi dá uma entrevista e tal. Mas, por exemplo, na mídia aberta, na TV aberta, tem economista de esquerda falando? Não. No tema da questão palestina, tem antisionista falando? Não.
No tema da integração latino-americana, tem anti-imperialista falando? Não. No tema da questão agrária, tem defensor da reforma agrária, ligado, por exemplo, ao MST, falando? Não. Então, assim, se você colocar 50-50 de opinião em cada tema, isso já é uma diferença fundamental na disputa de opinião pública. Então vamos lá, 50-50, vamos ser democráticos, 50-50. Noticiário econômico, o economista do mercado, né, ou seja, empregadinho de banqueiro, né? O economista crítico. Vamos lá, questão da América Latina, o analista de relações internacionais liberal e o pensadora anti-imperialista, comprometido com a emancipação da América Latina, a integração da América Latina, chama a camarada e professora Joana Salem, por exemplo, que já deu várias entrevistas para o Manhã Brasil para debater, para falar 50-50, é só isso. Se colocar 50-50, já é uma diferença abissal, anos de luz, comparado com a mídia comercial, beleza? Então, não é isso que vocês defendem, não é? Jornalismo não tem que ouvir todos os lados, não tem que colher as diversas opiniões, pronto, 50-50, aí tô feliz. Perfeito? Matou a caricatura? Dito isto, matando a caricatura, vamos ver o que foi que o Breno Altman falou. A gente vai abrir aqui o Twitter, eu coloquei o Twitter errado. Agora é o certo, agora é o certo. Ó, começou assim. Breno Altman diz o seguinte, deixa eu ver, aliás, se tá grande na tela, tá de boa, não dá pra ler, né? Vamos aumentar mais que não custa. A cobertura da TV Brasil sobre a causa palestina é vergonhosa. Seu noticiário difere pouco das emissoras comerciais. Não faz programas especiais. Raramente ouve vozes palestinas ou antisionistas. Mesmo o programa do Demore nunca convidou quem confrontasse o regime sionista. Então o Breno fez uma crítica à cobertura da TV Brasil de maneira mais ampla e fez uma crítica específica ao programa do Demore, que não convida para dar entrevista a pessoas que sejam críticas, que confrontem diretamente o regime sionista. O Breno postou isso, como vocês estão vendo aqui da data, dia 19 de abril, né? 19 de abril. Aí vamos ver a continuidade da coisa. No dia 24 de abril, vulgo quinta-feira, o Leandro Demore responde o Breno Altman. O Leandro Demore, que inclusive, quando era editor do The Intercept, vivia publicando matéria anticomunista e me atacou várias vezes, né? Teve uma matéria do The Intercept que o Demore me atacava, eu e a Thalíria Petroni, porque a gente homenageou Lênin no aniversário de nascimento de Lênin. Essa era a prova que a gente era esquerda autoritária, atrasada, totalitária, do mal, e era culpa da gente o crescimento do bolsonarismo. Valeu, Demore! Aí o Demore me bloqueou nas redes sociais, né, quando eu respondi ele e tal. O Demore me bloqueou. A gente se encontrou até no congresso da Uni, ano passado. Foi educado, falou comigo, falei com ele e tal, mas enfim. Demore é complicado para lidar com críticas. Por quê? Veja bem, olha o que o Demore responde. Leandro Demore, vocês precisam assistir falando sobre Gaza. Roger Waters no auge do genocídio. Hassan Rabei, que fui buscar na base aérea assim que pousou no Brasil, fugindo das bombas. Entrei no Twitter para pegar um contato e vi esse comentário idiota. E aí, veja, o Leandro Demore, ele já agride, né? Comentário idiota. Já vai... Tá. Aí, mais de um ano de um genocídio aberto contra o povo palestino, o Leandro Demore tem dois exemplos para citar. Uma entrevista com Roger Waters, que foi boa, mas não teve como foco, presta atenção, Gaza foi um dos temas, e apenas uma entrevista com alguém realmente ligado de maneira direta à questão palestina. Vamos ver a data aqui das coisas. Vamos olhar aqui. Vamos lá. A entrevista com o Hassan Rabei foi feita um ano atrás. Dá para ver aqui, gente? Deixa eu aumentar. Aqui, ó. Um ano atrás. Né? Um aninho atrás. A entrevista com Roger Waters foi feita um ano atrás, né? E que, lembrando, não foi uma entrevista sobre a questão palestina, foi uma entrevista geral em que o Roger Waters abordou vários temas. Alguém pode dizer assim, mas Jones,
A ofensiva militar genocida de Israel contra o povo palestino acontece há mais de um ano. Ninguém consegue manter uma cobertura full time toda semana por causa do interesse jornalístico, por um critério comercial. Veja, é um argumento que dá para conversar. Eu não acho um argumento absurdo, não. Partindo do pressuposto que a TV Brasil não é uma organização política e sim uma empresa, ainda que uma empresa pública, e que tem critérios diferentes do critério de uma organização política, então a gente não vai julgar a TV Brasil pelo mesmo critério que a gente julgaria o MST, o PCBR, a UP, o PSTU. Beleza, acho que é conversável. Dito isto, por esse mesmo critério, nos últimos um ano, aconteceram muitos e muitos fatos relevantes. Ano passado, houve um início de escalada de tensões com o Irã, que quase terminou num confronto direto. Você teve a morte, o assassinato do Nasrallah, líder do Líbano, um enterro que levou mais de 1 milhão de pessoas no Líbano para o enterro, e não só gente do Líbano, diga-se de passagem. Você teve, depois, a posse e a vitória do Trump, e os debates sobre acordo de cessar-fogo. Você teve o Trump falando em transformar Gaza numa nova Riviera. Você teve a ruptura do acordo de cessar-fogo. Então, assim, aconteceram muitos fatos jornalísticos relevantes de impacto mundial que motivam continuar falando sobre Gaza, sobre a questão palestina, desde uma perspectiva meramente comercial e jornalística. Isso só tratando do ponto de vista global. Se a gente tratar do ponto de vista nacional, teve também muitos fatos políticos relevantes nacionais que explicam. Por exemplo, neste momento, o professor Reginaldo Nasser e o Bruno Huberman, eles estão sofrendo perseguição, por exemplo. Né? Assim, são dois acadêmicos muito importantes e respeitados no Brasil. Sabe? Então, assim, desde uma perspectiva, se a gente, vamos tirar o debate de uma dimensão ética, de uma dimensão humanista, de uma dimensão política, de uma dimensão estratégica, vamos fazer um debate meramente sobre critério de fato noticiável, né? Que fatos merecem, geram demanda de produção de conteúdo jornalístico. Nos últimos um ano, vamos reduzir, nos últimos 6 meses, aconteceram ou não muitos fatos jornalísticos que demandavam abordar a questão palestina. Dentre outras coisas, vale dizer que a questão palestina foi tema central na própria eleição dos Estados Unidos, viu, gente? Que terminou na vitória do Trump. Então, assim, não existe justificativa. Sabe? O Leandro Demore poderia ter poupado a arrogância de chamar o comentário do Breno de idiota e admitir que tem um problema. É isso. Em mais de um ano do genocídio aberto contra o povo palestino, ele tem para mostrar 2 entrevistas de um ano atrás, e uma delas não é sobre a questão palestina. É com Roger Walters, que aborda a questão palestina, mas não é sobre a questão palestina. O Brasil tem uma comunidade gigantesca de palestinos, de sírios, de libaneses, tem movimentos organizados, tem a FEPAL, por exemplo, a Federação Árabe Palestina Brasileira, e não entrevistou ninguém, né? Sabe? Vamos lá. Aí, a coisa continua. O Breno Altman respondeu o Leandro Demore. Vamos ver qual foi a resposta do Breno Altman. Primeiro, eu corrijo, cometi um erro e uma injustiça por não citar essas 2 entrevistas. Peço desculpa, Demore. Na essência, no entanto, mantenho meu comentário idiota. Em 18 meses de genocídio, 2 entrevistas sobre o principal tema de nossa época, uma de forma colateral e outra, uma história humana. Acha que é esse o peso que merece a questão palestina no principal programa de entrevistas da EBC? E aí, evidentemente, que o Demore não respondeu, eu nem acho que vá, diga-se de passagem. Né? E aí, a coisa continua, o Breno Altman fez um outro pronunciamento muito importante, né? Vamos lá. Isso aqui é um textozinho maior. Inclusive, o Breno Altman, ele comete um erro técnico importante aqui. Vamos lá. O Breno Altman diz assim: sobre a TV Brasil e a questão palestina, a empresa brasileira de comunicação, EBC, também conhecida como TV Brasil, é uma televisão pública. Aqui tem um errinho técnico, Breno. Breno provavelmente sabe disso, mas enfim, se confundiu na hora. A EBC é bem mais que a TV Brasil, né? A EBC abarca a Voz do Brasil,
para a Secretaria de Governo da Presidência da República, a Rede Nacional de Rádio, a Agência Brasil e a Rede Nacional de Comunicação Pública, que opera 13 veículos de TV e rádios universitárias. Então, a empresa brasileira de comunicação não é só a TV Brasil, ela é muito maior que a TV Brasil, embora a TV Brasil, evidentemente, seja o carro-chefe da EBC, né? Um de seus propósitos é, ou deveria ser, oferecer uma contraposição à programação e à linha editorial das emissoras comerciais, controladas por um punhado de famílias oligárquicas, mas falha abertamente no que diz respeito à maior questão moral de nossos tempos, que é a causa palestina. Sua cobertura tem sido pífia, reduzida a informações esparsas e a difusão muito eventual de reportagens da Telesul, outra emissora pública apoiada pelo governo da Venezuela. Sequer o principal programa de entrevistas políticas da emissora, o Discutindo a Relação, de Leandro Demore, dá atenção à pauta. Em 18 meses de genocídio, se resumiu a tratar lateralmente do tema com Roger Walters e a contar a história pessoal de Hassan Rabei. A TV Brasil praticamente não tem incidência no debate público sobre a questão palestina. Poderia ser alegada dificuldades orçamentárias, mas a Telesul tem recursos bem inferiores aos da emissora brasileira e faz trabalho exemplar. Por outro lado, a EBC tem verbas para um contrato de quase 7 milhões anuais somente para produzir o programa Sem Censura, uma atração diária de variedades apresentada por Cissa Guimarães, que, salvo engano, jamais tratou da questão palestina. O Breno entrou aqui numa boa questão, né? Veja, eu não ia nem entrar nesse debate aí do programa Sem Censura da Cissa Guimarães, gosto muito, assistia quando era criança, video show e tal. Mas assim, injustificável, viu, gente? Injustificável o salário dela, o custo de produção do programa, sabe? É um negócio bem fora da realidade, assim, sabe? Bem surreal, mas... Voltando, né, porque é principal. Será trauma na equipe por um presidente anterior da companhia, Hélio Douli, ter sido demitido ao expor publicamente sua solidariedade com o povo palestino? Antes que vozes iradas apareçam, cabe lembrar que a atividade da EBC não está subordinada à correlação de forças desfavorável no Congresso ou coisa que o valha. Breno, é importante lembrar disso, né? Antes que vozes iradas apareçam, repetindo, gente, cabe lembrar que a atividade da EBC não está subordinada à correlação de forças desfavorável no Congresso ou coisa que o valha. Trata-se de opção editorial, por determinação ou omissão. Se levarmos a sério o combate ao fascismo, como enfatiza o discurso hegemônico entre as forças democráticas, não deveria ser a TV Brasil uma ponta de lança na cobertura e na denúncia dos piores crimes de lesa humanidade do século? Difícil entender o que se passa. Ô Breno, assim... E aqui, veja, eu tô 100% do lado do Breno, né? Menos no final. Ô, Breno, é fácil de entender o que se passa, né? O governo Lula não tem compromisso com o enfrentamento ao sionismo e ao projeto colonial de Israel. Tanto é assim que, embora tenha tido declarações boas nesse contexto todo e tenha prestado algumas formas de solidariedade à Palestina, o governo não rompeu relações econômicas com Israel, nem relações diplomáticas, né? Então, assim, a postura da EBC é um reflexo da postura geral do governo, né, Breno? Assim, vamos lá? Vamos lá? A orientação da cúpula se reflete em todos os ramos até a raiz, né? Até a base. Então, assim, o governo Lula não tem compromisso nenhum com enfrentar de fato o problema do genocídio contra o povo palestino. Comparado, por exemplo, com o governo da Bolívia, do Lucio Arce, que está longe de ser um cara muito de esquerda, comparado com o governo Petro na Colômbia, comparado com o governo da África do Sul, e por aí vai. O governo Lula não tem esse compromisso. O governo Lula está coalhado de sionistas. O ministro da Defesa, Breno, defendeu abertamente Israel, não foi demitido, né? Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, é sionista de quatro costados, né? Assim, então, veja, o governo está coalhado de sionistas e a orientação do governo é não confrontar diretamente o sionismo. Isso se reflete na opção editorial da EBC, né? E mais especificamente da TV Brasil. Então, para mim, tá correto a crítica à TV Brasil, tá correto a crítica, em particular, ao Leandro Demore. Eu acho, inclusive, que o Leandro Demore precisa aprender a ouvir críticas sem estar xingando os outros, né? Sim.
Assim, vamos lá, né, gente? O Breno Altman fez uma crítica educada, né? Ah, porque Jones, Breno Altman usou a palavra vergonhosa. Porra, gente, isso não é xingamento, né? Isso não é xingamento, isso não é ofensa moral e por aí vai, sabe? Enfim, é isto. O Leandro Demore precisa aprender a ouvir crítica, vamos, Demore. Assim, desde a época do The Intercept, o seu trato com crítica é um negócio complicado, para ser simpático, viu? Agora, o Breno Altman não dá para abrir a crítica correta à TV Brasil, a crítica correta à EBC, e não criticar o chefe, né? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, o Breno critica o Lula, critica de vez em quando. E aí quando o Lula faz algum gesto, o Breno já, ó, tá vendo o presente Lula, muito importante, foda e tal, deixando levar-se pela árvore e não vendo a floresta, né? Qual é a floresta? O governo Lula não tem compromisso com romper com o sionismo. O governo Lula não é uma força de isolamento político do sionismo no mundo e não é uma força de solidariedade ativa e militante à questão palestina. Isso se reflete em tudo, desde a política externa, desde a política do Itamaraty, até coisas como a programação da EBC, o que é uma vergonha. E sim, como o Breno Altman muito bem diz, agora, corretamente, a programação da EBC não depende da correlação de forças no Congresso, não. Depende de escolha política. E como quase tudo no governo, a escolha política é a escolha da rendição política ideológica. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.